Boa tarde a todos. Estamos aqui de volta com mais um Fala Colunista. Aqui, esse espaço que a gente chama os nossos colunistas para falar um pouquinho mais sobre os textos que eles escrevem aqui na nossa revista Interesse Nacional. Meu nome é Felipe Camargo, apresento aqui o programa, sou diretor aqui no Iris, também sou colunista aqui da Interesse Nacional. Hoje eu vou receber aqui o João Carlos Parkinson, que é economista, ele é diplomata de carreira aqui no Itamaraty, ele é ministro de segunda classe das Relações Exteriores Brasileiras e chefe da divisão de integração de infraestrutura. Boa tarde, João, tudo bom? Como é que você está? Tudo bom? Boa tarde, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês. Que ótimo, muito bom te receber. Então, hoje a gente está aqui para falar de um texto que o ministro mandou para a gente sobre o Porto de Xangai. E esse é o tema do texto, é o Porto de Xangai. Eu queria que o ministro falasse um pouquinho sobre o Porto, e aí eu vou perguntando aqui, que eu Tá, tenho um monte de coisa para perguntar, mas, por favor, dá uma perfeito. introdução. Vamos começar com comentários bem mais gerais, né? Primeiro comentário que eu faria é que não devemos analisar o Porto de Xangai como uma expressão logística isolada. Tá? Temos que inseri-lo num contexto maior em que vemos um player importante que é a China tentando melhorar, aprimorar e fortalecer suas relações comerciais e, particularmente, a logística com o continente sul-americano. Aí aponto para duas questões que não são menores. Primeiro, a abertura de um porto que tende a ser um megaporto. Não estamos falando de um porto pequeno. O que foi inaugurado em novembro do ano passado pelo presidente Xi Jinping é a primeira fase de um processo que prevê 4 fases de construção e, eventualmente, no final, se tudo der certo, um porto capaz de movimentar 6 milhões de teus. Para se ter uma ideia, a movimentação de containers no ano passado de Santos foi de 5,4 milhões. Então, teria um movimento expressivo, seria um dos maiores portos, obviamente, da América do Sul. Agora, tem outros elementos que também são importantes, que eu chamaria a atenção dos nossos ouvintes, que é a abertura de linhas diretas para a China, algo que o Atlântico não conhece, particularmente o mercado brasileiro não conhece. Nós não temos nenhum porto, nenhum armador oferecendo uma linha direta para a China. Todas as linhas que são oferecidas no continente asiático e se destinam à China têm escalas, né? No caso, seria uma operação pela COSCO com linha direta de Xangai para Xangai, né? Então, isso é importante, né? Como eu disse, singulariza a relação comercial e assinala o interesse chinês de melhorar a sua logística. Ah, Motivadores. Não só, eu diria, o crescente volume, a importância do comércio entre a China e a América do Sul, mas também a característica da carga. Um exemplo, existe uma rota sazonal saindo de Santo Antônio, no Chile, navios porta-containers que levam cerejas chilenas para o mercado chinês, né? Rota direta. Ah, o mercado chinês para a cereja chilena cresceu de maneira exponencial. Hoje eles estão exportando quase 600, 700 milhões de dólares só de cereja no período da estação da fruta. Bom, então, a pergunta que em seguida teríamos que colocar é o que está acontecendo com o nosso sistema de transporte marítimo, o que está acontecendo com o nosso comércio, para onde estão indo as nossas exportações, qual é o modal de preferência que ele é transportado, etc. Nós vemos que o Brasil está numa fase de transição do seu sistema de comércio e do seu sistema de transporte, porque
Hoje em dia, eu cito como exemplo, no ano passado, o Brasil exportou mais para o Vietnã e para a Indonésia do que para a França e o Reino Unido, né? Então, aí já é um indicador importante de que para os fluxos comerciais do Brasil está havendo uma reorientação do nosso eixo exportador, né? E deixa de ser o Atlântico e passa a ser o Pacífico, né? No entanto, quando vemos o sistema de transporte sendo basicamente rodoviário, os portos de maior predominância, Santos e Paranaguá, né? E o nosso comércio saindo basicamente pelo Atlântico, vemos que há necessidade de se repensar um pouco a logística nacional e começar a pensar numa logística transcontinental capaz de alinhar o nosso sistema produtivo com o mercado asiático, não necessariamente com o mercado atlântico, né? Bom, nesse contexto se inserem os corredores rodoviários e ferroviários, né? É nesse Perfeito. contexto que você passa a entender o interesse do governo, a motivação da ministra Simone Tebet em avançar com o desenvolvimento de corredores, facilitando o acesso para o nosso produto de portos, né, e sistemas de transporte marítimos que já estejam no Pacífico e não exclusivamente no Atlântico, né? Bom, como a gente chega lá, né? Aí nós temos vários corredores que são basicamente unimodais ou multimodais, né? Temos o mais avançado, que é o corredor rodoviário bioceânico, que é rodoviário. Temos na região norte corredores que são multimodais, rodoviários e hidroviários. E podemos ter também, ali, a partir do Peru e da Bolívia, corredores ferroviários, né? Infelizmente, o sistema ferroviário brasileiro não, eu diria que não apresenta uma maturidade condizente com Sistema a produtivo nacional. dimensão a dimensão do nosso sistema produtivo e o tipo de carga que nós geramos e somos obrigados a movimentar, né? Então, a carga a granel, obviamente, não deve ser mobilizada 1.200, 1.400 quilômetros, como acontece com muita frequência no Brasil, né? E aí abre um parênteses interessante, que é algo que nós temos que começar a, 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 a analisar, que é se o nosso sistema de transporte nacional está baseado na movimentação de carga por rodovias. Eu faria um alerta. O alerta é o seguinte: a produção agrícola brasileira vem crescendo a 2 dígitos. Nós estamos, no que diz respeito à movimentação de caminhões, com um déficit de motoristas de 1 milhão hoje em dia, né? 5,5 milhões, hoje são 4,1 milhões de motoristas, né? A nossa frota, ela está muito concentrada no sul e sudeste. Então, a gente encontra discrepâncias preocupantes entre o volume de produção gerado por estados como Goiás, Mato Grosso do Sul, e o tamanho da sua frota, né, rodoviária, frota de caminhões, né? Então, outro aspecto também importante, Felipe, que é importante que você saiba: só 5% dos motoristas brasileiros têm idade até 30 anos. Só 5%. Sua grande Até 30 maioria, anos. A grande maioria até é mais 30 velha anos. do que isso. A grande maioria está na faixa de 50, 60 anos. Isso E o que significa que em 20 acontece? anos vai acabar os motoristas do Brasil. Exatamente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é consequência disso, que é muito, obviamente, compreensível:
o jovem não quer ser motorista de caminhão. Não, tem que rodar muito, é um trabalho É um árduo, um trabalho trabalho árduo que complicado. o afasta da família, o afasta da sua cidade. Claro, com o desenvolvimento do setor de serviços, outras O oportunidades vão salário ficou mais surgindo, alto, são mais altos o e trade-off aí é dos negativo, trabalhos exatamente. ficou ruim. Então, Antigamente, na década de 60, podia ser ótimo ser motorista de caminhão. Hoje em exatamente. dia, Bom, talvez não seja o caso. tudo isso são argumentos que apontam, obviamente, para a diversificação e intensificação do modal ferroviário como meio de transporte nacional, né? Ah, não mencionando também algo que, não deixando de mencionar o que eu acho importante, que é o caráter integracionista dos meios de transporte. Nós temos um sistema aéreo que está integrado na América do Sul, temos um sistema rodoviário que está integrado na América do Sul, temos hidrovias que estão integradas e não temos um sistema ferroviário integrado, né? Aí eu queria te fazer uma pergunta, porque Oi. isso me dá, por mais que eu entenda que o nosso país nunca não, mas recentemente, nos últimos 50 anos, enfim, não investiu em sistemas de trilho. Foi uma escolha do país, está tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Não estou criticando. Agora, eu queria saber o quanto a geografia ajuda nessa decisão de não investir para unificar os modais, tanto do É, Peru, da Bolívia, do é, Chile, da é, Argentina. é. Então, Não, assim, entendo que a perfeitamente. gente, tudo Entendo que a sua gente, pergunta. só um negócio para os Hum, nossos ouvintes, que é o quanto hum, os Andes efetivamente fazem diferença, hum. os Andes e a Amazônia, né? E a Porque Amazônia? nos Andes Ah, acontece a Amazônia. claro. Enquanto Não isso há, não, não, impede não que a há a gente tenha menor integração. dúvida, não há a menor dúvida que você pega o processo de desenvolvimento econômico e o avanço do sistema de transporte nos Estados Unidos, na Rússia, na China, né? E você vê a importância da comunicação e do transporte ferroviário, Sem né? dúvida. É claro que eles não enfrentaram uma Cordilheira dos Andes, não enfrentaram uma região amazônica que, sem dúvida, representa um impedimento. Não tem como negar isso. Mas existem alternativas, né? Ah, e aí é que eu gostaria de ressaltar. Primeiro, nem todas as nossas fronteiras enfrentam o impedimento geográfico. Dou um exemplo da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, por exemplo, em que há interesse da Ferrovia Central Uruguaia de se integrar com a Malha Entrar. Sul, né? E, inclusive, permitir o desenvolvimento do norte do Uruguai, movimentar a carga a granel para o porto de Rio Grande, né? Através da Malha Sul, só que a empresa Rumo não manifesta interesse nessa integração, né? Algo que a mim me preocupa, né? Vamos para um pouco mais acima. A, a, o sistema ferroviário argentino apresenta, por exemplo, o eixo da Urquiza quase que abandonado, um pouco utilizado, e poderia muito bem se integrar com a Malha Sul ali na altura ali do Paraná, de Santa O Catarina, problema da Rio Grande do Argentina é que Sul, o norte da né? Argentina parou de produzir quase tudo. Teve uma queda Aí é um muito outro grande problema. de produção e produtividade É, no norte é, argentino, né? é, é, No charco ali. mas Eles efetivamente tiveram esse problema. eles têm a General Urquiza, Uhum, que é bitola standard, mas poderia muito bem ser adequada para a bitola métrica da Malha Sul, uhum. e já seria, obviamente, uma integração ferroviária natural. No passado, isso, e até hoje não se justifica, mas é verdade, eu sou obrigado a lembrar, no passado tivemos preocupações geopolíticas com a integração ferroviária, particularmente com a Argentina, né? Mas isso hoje não se justifica. Hoje E não aí existe mais esse problema. dou um exemplo preocupante.
principal via de movimentação de carga rodoviária entre o Brasil e a Argentina, e o Brasil e o Chile, é a ponte de São Borja e São Tomé, cuja concessão está agora, digamos, no limbo, digamos assim, né? Não há, digamos, no horizonte mais imediato, clareza sobre qual vai ser o destino da ponte. Então, há uma ameaça de que essa concessão expire no próximo mês e se fique bloqueado o principal eixo, né, do comércio bilateral Brasil-Argentina, Brasil-Chile. Uma justificativa a mais para a gente, obviamente, avançar com a integração ferroviária. Mas vamos mais para cima, né? Lá para... você tem, por exemplo, na Bolívia, você tem um sistema ferroviário bastante desenvolvido, né? Com dois eixos ferroviários, que é o andino e a oriental, né? A oriental conecta Santa Cruz com Corumbá e conecta Santa Cruz com Yacuiba, na Bolívia, que faz fronteira com a Argentina. Tudo bitola métrica. A malha oeste, por sua vez, conecta Campo Grande com Corumbá, métrica também. Então, eu posso movimentar a carga hoje de Campo Grande para Santa Cruz para Yacuiba, e poderia, desde que sejam reconstruídos, porque sofreram abalos, umas três pontes que separam Yacuiba, na fronteira, com Güemes, a plataforma de Güemes, em Salta, no norte da Argentina. Lá em Güemes é uma plataforma logística em que eu poderia fazer transbordo com a Ferronor, que é a ferrovia oriental, a ferrovia chilena, e sair continuar de ferrovia. E sair no Peru, inclusive. Até ali Antofagasta, passando pelo Passo do Socompa, a 3.500 metros de altura. Então, é possível cruzar os Andes com ferrovia? É possível, desde que você escolha o espaço. O lugar certo de fazer a passagem. A passagem, né? Eu lembro que eu fui nos Andes, eu fui no Peru, comentei com o senhor antes, mas eu fui no Peru e eu fui em Cusco e desci por trás pelo sul do Peru. E é possível passar por ali. Eu passei. Exatamente. Eu fui de ônibus até o litoral. Então, ali por Apurima, que tal, Arequipa, Arequipa você já está do lado do litoral. Bom, então, por ali é possível. E por ali, era o que eu imaginava que seria o projeto inicial de uma integração entre o Centro-Oeste, o norte do Centro-Oeste e o Peru. Porque você não precisaria passar pela Bolívia, você passaria pelo Acre direto e passaria pelo sul ali, embaixo de Cusco. Vamos falar agora, vamos falar um pouquinho mais acima sobre a integração ferroviária Acre-Pacífico, né? Que esse trajeto foi estudado em 2017, né? É o projeto chamado Transcontinental, né? Objeto de um memorando que deslanchou um estudo técnico envolvendo equipes do Brasil, da China e do Peru. A grande dificuldade está, obviamente, em como você ingressa no Peru e como você avança no território peruano com baixo custo. Por quê? Isso é impacto ambiental. Quando a fronteira do Acre com o Peru é uma fronteira muito sensível. Você tem ali a Serra do Divisor, no lado peruano também você tem outras reservas naturais. Quer dizer, o impacto ambiental é muito forte. Então, só para os nossos ouvintes saberem, atrás dos Andes tem uma parte grande de floresta nativa amazônica.
A gente não está falando exatamente. só de cruzar os Andes, Passo dos Andes. Não, Não, não. tem uma forte, tem uma floresta fechada ali Fechada, muito à denso esquerda ali. do Acre, que é muito Exatamente. difícil de É passar, muito e difícil. inclusive Exatamente. o Peru, a Exatamente. floresta que já foi mais transpassada, que tem integração, inclusive, como o ministro falou, por rio, é em É, cima, em em Madre de cima. Deus. Exatamente, Embaixo não tem exatamente. uma integração tão Não, boa. não. Bom, aí o que nós analisamos? Estudamos, no primeiro início, três trajetos. É o trajeto A, o B e o C. Depois, no final dos estudos, a pedido do vice-presidente do Peru, também se estudou um quarto projeto, que eu vou comentar mais adiante. Esses três projetos, eles tinham custos e traçados completamente distintos. O A, que era o que eu achava mais ah, ah, Razoável, mais fazível, razoável, né? né? Era o que Atingível. evitava a Cordilheira dos Andes, contornando a cordilheira por trás para chegar às minas da Vale de Baiovar e o Porto de Paita lá em cima no norte, né? Tá por cima Ah, aqui. lá Chega por até em norte. cima Isso, e vai para o isso, Huaraz, ali em cima. isso. Mas passando por trás da cordilheira, não Isso. entrava na cordilheira, tá? Passava por trás da cordilheira e ia lá nas minas da Vale Uhum. de potássio, né? Porque era uma forma de também garantir carga de retorno, né? Então, nós teríamos carga de ida e carga de retorno, seriam os Perfeito. fertilizantes da Vale, né? E tem todo um sistema portuário, Piura, se me lembro, acho que não tem. Tem. Para quem não sabe, a parte norte do Peru é a parte mais industrializada do Peru. Mais industrializado, Então é a parte exatamente. mais desenvolvida, é a parte mais industrializada. Isso, Tem isso, Trujillo, tem uma série de lugares exatamente. ali É, que tem é, uma certa demanda por exportação, importação e exato, insumos, enfim. E exato. aí é Bom, mais razoável. a segunda opção, ela entrava mais no meio da cordilheira, e aí você tinha obras de engenharia como você tinha como um túnel de 15 quilômetros, né? Nossa, É, um túnel de 15 é muito quilômetros. longo. É muito longo, né? A cordilheira, ela é importante que as pessoas entendam, ela vai afinando, né? Ela nasce fina no sul do Chile, engorda e depois afina de novo lá no norte do Peru, né? Bom, então você entrar pela parte central da cordilheira é complicado, porque você teria viadutos, túneis, pontes e numa área que é sísmica também, não podemos esquecer disso. Né? Não, O ali é uma Peru é área um muito país difícil. sísmico, é uma Ali área muito complexa. até Né? hoje a ligação entre, para você ter ideia, até hoje a ligação entre Lima e Cusco é a É complicado. passagem rodoviária mais alta do mundo, porque nunca conseguiram fazer É, uma ligação ali exato, que exato. diminuísse, É, que não tivesse que chegar no topo da montanha. Esse é um fato também que as pessoas têm que entender. Eu morei 2 anos no Peru e aí abre um parênteses, Felipe. Eu tive muitos problemas com os turistas brasileiros, porque o turista brasileiro achava que, maravilha, vamos para Cusco, vamos conhecer Cusco. Aí Rapidinho você tá lá, não, rapidinho você está lá, pega o avião, tal, são vai vinte e lá. quatro horas Aí o no cara ônibus. subia, pegava o avião, nem pegava o avião em Lima e saía do zero e ia para 4.000, 4.200, Saía do avião e 4.300. caía de cara no E chão. aí, quando ele chegava lá, ele caía de cara no chão, já Exatamente. descia. E aí eu tinha que, Tinha obviamente, dar sorote, assistência. né? Que é dor de Né? cabeça por causa da Nossa, falta pô, imagina. Falta de de ar. oxigênio, né? Falta de oxigênio. Né? Bom, então não é brincadeira. Machu Não, não Picchu, só é. para que as pessoas saibam, Machu Picchu fica muito abaixo de Cusco. Fica bem mais baixo, Cusco, fica 1.000 metros Cusco, abaixo é, de Cusco. Cusco é muito mais alto que Muito Machu mais alto que Picchu. Machu Muito Picchu. mais alto. Mas as pessoas não têm essa noção. Então cometiam erros clássicos, né? Bebiam, comiam muito e tal, e pegavam o Correr. avião e iam. Não, Né? não se pode correr em Cusco. Não se Se pode correr em correr, né? Cusco, Correr, você vai correr com cair. É isso. literal, você apaga. Chegava em Cusco e dizia, vamos lá conhecer as maravilhas de Cusco. Vai. Começavam a andar para cima e para baixo,
caíam na rua, né? Bom, então tinham todas essas coisas, né? Não é brincadeira fazer uma construção de uma ferrovia nessas condições. A terceira opção, ela visava mais os portos do sul, né? Que basicamente Ilo e Matarani, né? Ah, e depois, no final, como eu comentei, o vice-presidente ainda criou uma quarta opção que aumentava o custo da obra e levava exatamente para outra região de que ele era, obviamente, oriundo, também aumentando o valor da obra. A obra foi orçada em 33 bilhões de dólares, e estou falando de Cara, 2017, tá? Ou seja, 8 anos atrás, cara, né? Ah, ah, e, portanto, não é, eu diria, algo que é seja fácil de realístico. construir, algo que não seja oneroso, né? E outro aspecto, Felipe, que é importante chamar a atenção: você não constrói uma obra dessa em um ano, nem os Não, chineses. Você leva aí, olha, nós estávamos pensando em torno de 5 anos para e, você e olha que construir pouco, uma hein? obra dessa. E é pouco. Bem Bom, pouco. mas aí que vem um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção sua e dos ouvintes. Ah, esse não é o cronograma do Porto de Xangai, tá? O Porto Não, de o Tchekai Xangai ele imagino que deve vai. ter sido uma coisa é, de 30 anos, não, o né? Porto No de mínimo. Xangai. Não, o Porto de Xangai, a primeira fase foi feita em um ano, né? Bem, Eu imagino que eles estejam planejando. É claro que vai depender muito de entendimentos, nós vamos falar mais aprofundadamente sobre isso, mas o Porto de Xangai não se justifica no seu formato, no seu modelo expandido, se não houver carga suficiente, porque 6 milhões de toneladas não vão ser geradas pela economia peruana, né? não É vão mesmo. claro que visam o mercado brasileiro, mas o mercado brasileiro hoje temos Uhum. que pensar na acessibilidade, né? E a acessibilidade em 5 anos estaria, obviamente, por meio ferroviário através do Peru, não seria compatível com o cronograma de Do povo. construção, de expansão do porto. Esse é um ponto importante, não é menor, né? Aí eu volto para a Bolívia. Na Bolívia, nós temos já construído e operando, você tem 1.200, 1.100 quilômetros já na faixa, é a Ferrovia Oriental Boliviana, e você tem 2.200, sendo 1.600 operando na Ferrovia Andina, né? Andina, que está mais próxima É, do Pacífico, e Oriental, que está mais próxima do Brasil, né? que está Bom, mais embaixo, inclusive, né? está Uma mais está mais embaixo, alta e a alta, outra está outra mais mais embaixo. abaixo, Exatamente, aqui na exato, nossa altura, digamos assim. exatamente. mil Bom, metros acima do nível do mar, que é o que a gente tem aqui no Brasil. qual é o grande projeto ferroviário boliviano? É promover a interconexão ah, dos dois trechos, Virar um das duas. entreposto. Não é só virar um entreposto, quer dizer, primeiro é conectar a ferrovia oriental com a ferrovia andina, obviamente. Tá. Essa conexão se faria por Oruro e Cochabamba. Estamos falando de 600 quilômetros. É alto, estamos falando aí de uns 3.000 metros de altitude, né? Mas são 600 quilômetros. Não é a transcontinental, né? Rio-São Não Paulo. é a transcontinental, é Menos. Rio-São É um Paulo. pouco Menos mais. Né? até, 100 um quilômetros a pouquinho. mais do que Rio-São Paulo. Bom, o resto já está operando, tá? Aí você teria, então, com os 600 quilômetros resultantes da interconexão, você teria condições de chegar à fronteira do Peru, em Desaguadeiro ou Itoquato. São dois pontos em que poderia baixar uma ferrovia da Bolívia para um porto peruano, que seria o porto de Ilo e Matarani. Isso seria em torno de mais 300 quilômetros de ferrovia, né? E, claro, você teria que adequar o porto de Ilo a um porto condizente com Com o a, tamanho, a com movimentação as da carga, que necessidades. uma integração ferroviária dessa natureza Exato. deveria implicar, né?
Bom, então, do ponto de vista de cronograma de obras, do ponto de vista de recursos, estamos falando aí em torno de 3 bilhões, muito mais barato do que Ou 33, né? 10%. 10%, né? E tempo também, né? É. Tem muito menos tempo de obra, né? Então, na minha opinião, a integração ferroviária com a Bolívia seria muito mais factível e realista do que algo que se cogita neste momento, que é A tentar ultrapassar extensão os da, Andes extensão do lado do outro. da FIOL com a FICO e uma nova extensão pelo Peru até o porto de Xangai, Um dos no grandes Pacífico. problemas um dos grandes problemas que me falavam é que não tem nada no meio do caminho entre, sei lá, Rio Branco e o próprio É, Porto, tem é, pouquíssima coisa. Então, é. ficam, Esse é um ponto importante. Esse é um né, ponto importante. que todo mundo Deixa, que deixa faz eu comentar rodovia fala é, sobre a sobre entrada. isso. Você faz um pouco, tem que entrar um pouquinho para dar um É, balanço é, no sistema de é, é. investimento, né? Nós enfrentamos esse problema com a Transcontinental. Um outro problema que também enfrentamos é a questão da bitola, né? A nossa bitola, estávamos pensando, era uma bitola métrica, né? E a bitola a peruana dominante é a standard, né? Então, isso, se não houvesse mudança de bitola, seria obrigada a construção de um entreposto para movimentação de carga na fronteira, que também teria um impacto ambiental tremendo, né? Então, isso foi um impedimento. É, Agora, o outro grande impedimento, muito maior do que isso, e eu acho também até muito maior do que o impacto ambiental, foi o que você acabou de dizer. A ferrovia não despertou interesse do presidente Kuczynski, porque ele se perguntou, mas o que eu estou ganhando com tudo isso? Não estou ganhando nada, né? eu Porque, não de ligo nada a fato, lugar nenhum do meu ah, país. eu Um estarei país recebendo. longo, eu estou ultrapassando É, aqui. não, não é só isso. Eu estarei recebendo manufaturados chineses e transportando grãos brasileiros, mas o que o Peru ganha? Vai haver agregação de valor, vai haver geração de valor, algum desenvolvimento produtivo ao longo do Da traçado ferrovia. ferroviário, da ferrovia? Não. Os chineses não tinham pensado nisso e não pensam, né? Aí é algo que é importante, que nós encontramos vários pontos de conflito com os chineses, né? Eu vou citar alguns deles. Esse é um. O chinês não pensa no desenvolvimento local. Ele pensa na logística para escoamento e recebimento do produto que lhe interessa, mas não do desenvolvimento dos territórios onde a ferrovia estará passando. Não é preocupação chinesa isso. Tá? Ele deixa você fazer o seu desenvolvimento. Para ele, você chega até lá, faça o seu desenvolvimento, mas É, eu não tenho nada a ver com isso. é, não tem nada a ver com isso. Então, aí isso gera um problema, porque, de fato, o presidente Kuczynski, com muita razão, dizendo o Peru vai se endividar, obviamente teria um aporte financeiro peruano, né? E não estou vendo nenhuma vantagem para o Peru, né? Primeiro ponto. O segundo ponto, que foi também um grande impedimento, é que os engenheiros chineses e a, a, o projeto não levou em conta o impacto ambiental. Então, nós dissemos claramente, olha, qualquer projeto ferroviário no Brasil terá que ter aprovação de TCU e, portanto, obviamente, a dimensão socioambiental do projeto é relevante, será avaliada obviamente, pode ser a responsável pelo rechaço, né, pela recusa ou não aprovação do projeto. Isso. E no Peru também, eles levam muito a sério a Muito a questão sério. de Muito a aprovações sério. ambientais. É muito difícil, Muito, apesar de tudo que muito. falam,
é relativamente muito difícil abrir uma E mina no Peru, por correto, exemplo. correto, Você tem correto. que ter aprovação O, das o comunidades Ministério de Meio Ambiente, campesinas. o É Ministério de Meio super Ambiente, difícil. Felipe, o Ministério do Meio Ambiente era mais ativo do que o Ministério de Indústria e Comércio e o Ministério de Transporte, para você ter uma ideia. Não, não, você tem que ter a aprovação, é Isso. necessária a aprovação da Sem dúvida, comunidade campesina do local, você imagina. sem dúvida, sem Assim, é dúvida. muito Bom, difícil. aí vamos para um outro impedimento também que é importante, ah, ah, que foi a exigência chinesa em utilização de equipamento e materiais chineses, né? A locomotiva teria que ser chinesa, os vagões teriam que ser chineses, os trilhos seriam chineses, né? E É, nós dissemos para os chineses, disse, olha, infelizmente nós temos uma indústria ferroviária, temos uma indústria exatamente. siderúrgica, temos condições de fornecer todo esse equipamento, não há nenhum impedimento técnico, né? E mais, a nossa ferrovia, em termos de sinalização, em termos de normas técnicas, segue, obedece o padrão ocidental e não o padrão chinês, né? Então, você trazer locomotivas, vagões, e outros equipamentos de sinalização chineses, criaria um problema de incompatibilidade Total. normativa e técnica total, né? Isso nos trará muitos problemas, representam um impedimento. Bom, também não observaram isso, então chegou-se um momento que entramos também numa discussão mais complexa ainda de quais seriam os operários. A experiência chinesa também é a utilização de operários chineses. Então, com isso tudo, se inviabilizou a transcontinental, né? Eu acho que todos esses impedimentos, de uma forma ou de outra, ainda persistem, né? Por isso, eu não sou muito otimista com relação à retomada do projeto da Transcontinental. Busco soluções, porque acredito efetivamente numa integração ferroviária que permita a mobilização de carga do Centro-Oeste para o Pacífico por ferrovia, e não exclusivamente por rodovia, né? Não há nenhuma dificuldade técnica, nenhum impedimento que isso não venha a se realizar. É possível, né? Desde que, obviamente, os interesses converjam, né? Interesses Então, nacionais de cada país. Porque a gente tem aí exatamente, três interesses três, de cada três país, diferentes. sem contar a Exatamente, Bolívia. exatamente, exatamente. Mas, bom, é a realidade, né? Eu É, só quero total. dizer que, do ponto de vista técnico, não há nenhum impedimento, né? Hoje, a ferrovia boliviana, oriental e andina, movimenta carga pela Bolívia, com locomotivas que têm um bom desempenho, podem ser adequadas à altitude. É E pode ser claro que modernizado também. Isso daí é uma também questão pode ser monetizada. simples. Não, você, por exemplo, deve estar ciente da movimentação de carga por via ferroviária, inclusive em altitudes extremamente elevadas na Ásia, pela China, É fácil, chegando é fácil, não é a, fácil, mas é já temos possível. tecnologia para tal. Temos tecnologia para tal, exatamente. Eles Isso que é fazem a importante. passagem, inclusive, Né? Duda, que aí depois eu vou, que aí é a minha próxima pergunta, né? Não uma próxima pergunta, Uhum. você pode falar mais um pouco sobre isso, porque me interessa muito, mas depois eu queria comentar um pouco sobre os interesses da China nessa área, principalmente ligadas ao cinturão e à rota que eles estão aplicando no mundo inteiro e que eles estão, ultimamente, eles estão tendo problemas, porque a perda do controle, controle, mas é operação, né? Na A perda da Caxemira, que operação não, da operação no canal do Panamá, o Canal Panamá. Vamos falar um pouquinho do Canal a, do Panamá. Vamos falar um é, pouquinho sobre isso. que isso Eu acho, daí seria é, uma pergunta básica, assim, uhum, para bem fazer a relação entre os dois projetos. Isso uhum. seria possível que isso fosse um substituto para o canal do Panamá? Sim, não, por quê e como? Não, acho que seria, mas eu acho que tem soluções mais baratas, né? Porque,
Primeiro, eu vou falar sobre o Canal do Panamá e o Canal de Suez. Isso. É interessante isso, porque é um fato que eu diria inusitado que um governo norte-americano faça abertamente a declaração de que tomará posse do Canal do Panamá, né? Forçou a Algo BlackRock que a comprar é algo a muito operação das duas saídas do Canal do Panamá de uma empresa é, de Hong Kong. mas a maneira como foi É. apresentado E mais do que não isso, falar é, que vai invadir, falar que não vai é tomar nem nada que seja diplomático e força, é pouco. nada, digamos, conforme as melhores tradições, né, da diplomacia. Mas, de qualquer forma, criou uma incerteza e uma imprevisibilidade geopolítica que não existia, né? É um elemento novo. 2023 para 2024, não sobretudo no Canal do Panamá, se registrou o impacto da seca no Panamá, né? A seca no Panamá obrigou desvio de água das reclusas para outros fins, e isso comprometeu a navegabilidade pelo canal. Então, você teve uma redução da frequência de 36 navios-dias para 16, 14, É, 15 navios. reduziu pela metade, se me lembro bem. Significativa queda da frequência marítima. Bom, é claro que você pode explicar isso em função de variações climáticas, El Niño, Laninha, mas também há um outro elemento que é indiscutível, que é o impacto global das mudanças climáticas, né? Vemos aumento de temperaturas na Europa, quedas de temperaturas no Brasil, vários fenômenos climáticos são inusitados, sem precedentes. Então, Variações muito altas, variações muito altas. Então, a primeira pergunta que eu sempre me faço é disso, tá bem, essa seca foi circunstancial ou será ou não? recorrente? Ou não, né? Isso gera incerteza, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Gera uma profunda incerteza e preocupação, porque por ali passam em torno de 5 a 10%, se não me recordo mal, do comércio internacional. É. E Até um não é pouco pouca mais, às coisa, vezes. né? É. Quando eu O, operava em o, 100%, era até 15% isso, você vê. Bom, então, você vê do comércio. É expressivo, muita não é coisa, é pouca coisa. muita coisa. É muita coisa, muita coisa. E algo que eu também chamo a sua atenção, no caso brasileiro, o volume de carga que interessa ao Brasil, que é destinado ao Brasil, ou é oriundo do Brasil, e que cruza o canal, é baixo. Então, estamos Pequeno. falando de 1.700.000 toneladas. É pouca coisa, né? Mas, de qualquer forma, você tem países como o Chile, o Equador, que sim são Usam afetados constantemente. constantemente. Então, o que você tem aí? Você tem, além da crise, digamos, decorrente da mudança climática, né? Você também tem a incerteza geopolítica, né? Que faz com que, obviamente, o Canal do Panamá seja um motivador de preocupações hoje em dia, e não um facilitador de comércio, né? Cria profundas preocupações num operador comercial, né? Os ataques do grupo Houthis no canal de Suez, obviamente, também preocupam na medida em que Tiveram reforçam que essa. trazer para dar a volta na África vários Exatamente, barcos, exatamente, 80% exatamente. da E o passagem. que que isso Está sendo um significa? problema horrível É, para o isso. Egito O que que e isso não significa? traz divisas para o país. E o que que isso significa para o comércio internacional? Significa, primeiro, aumento dos fretes, aumento do transit time, né? Aumento do seguro, né? Aumento da emissão de dióxido de carbono, né? Então, são vários elementos que, digamos, que não são positivos, né?
Aumento Então, dos custos militares. demonstram, né? Tá bem. Então, agora, o que que o governo brasileiro, o que que nós estamos pensando? Ah, eu posso, de imediato, responder o seguinte: de imediato, eu terei, porque está pronto para ser inaugurado em novembro de 2026, no ano que vem, o corredor rodoviário bioceânico, que passa por países amigos e é rodoviário. Quer dizer, é Tudo um certo. substituto ao Canal do Panamá, é um substituto a tensões internacionais, pressões americanas, o que seja. Se os americanos quiserem amanhã tomar o Canal do Panamá, bom, nós não seremos prejudicados, tá? Certo. Porque temos alternativas que já estão bem avançadas e poderão ser Utilizados. utilizados a qualquer momento, né? Com a vantagem de que não tem impacto ambiental, passa por países amigos, né? E 2 dias e meio eu estou com a minha carga no Pacífico, né? Tá. Então, eu acho que isso é uma resposta a essas adversidades importantes para o Brasil, para os operadores comerciais brasileiros, né? Perfeito. Bom, então, esse é um ponto. Claro que há aqueles que poderão dizer, sim, uma solução, não é a ideal, porque restringe a movimentação de carga a produtos que sejam containerizados, porque o corredor rodoviário bioceânico, seria obrigado a passar hoje pelo Passo de Rama, o Passo de Ciclo, que estão 3.800, 4.200. Obviamente que isso impede a movimentação de carga granel, mas facilita a movimentação de carga containerizada sem nenhum problema, né? Eu coloco um container num caminhão tipo de 27 toneladas, 30 toneladas e sobe tranquilamente a cordilheira, passa a cordilheira sem nenhuma dificuldade, Sem né? problema. Sem nenhum problema. Então, do ponto de vista geopolítico, né, a construção desses corredores é uma resposta eficiente e adequada a essa conjuntura internacional adversa que se conforma, né? Então, é claro que é importante para o comércio exterior, a evolução do comércio exterior, a evolução da logística nacional. Eu volto ao meu ponto inicial, que é a necessidade de você adequar a logística aos nossos parceiros, a nova orientação geográfica, né? E a crescente competitividade internacional. Porque hoje, Felipe, nós temos um problema, não é um problema menor, é um problema estrutural muito profundo, que tem várias implicações, né? Primeiro, a logística é nacional. Você passa por analisa a logística em toda a América do Sul, você vai ver que não existe uma logística regional. O que Não, não existe é integrada de não é forma integrada. nenhuma. Há uma Nenhuma. dificuldade Nenhuma. enorme, inclusive nas fronteiras, Exatamente. de passagem de produtos e todo tipo Não só nas de fronteiras, forma. não só nas fronteiras. A grande Inclusive maioria, nas fronteiras. inclusive nas fronteiras, a grande maioria dos caminhões que cruzam as fronteiras, eles saem do Brasil carregados e voltam vazios, né? Não, tem É, todo um é problema elevadíssimo, estrutural. elevadíssimo o número de caminhões que retornam sem carga, o que faz com que se cobre um dobro do frete, né? Isso. Por quê? Porque as logísticas não estão integradas. As logísticas são nacionais. Você tem a logística brasileira, a logística paraguaia, argentina e chilena. Mas quando o que eu chamo, nós deveríamos estar num corredor que é transcontinental, Uhum. movimento de carga por vários países, você ter uma logística regional, né? Uma logística transcontinental. Como é que seria essa? Uma logística que eu chamo colaborativa, né? Eu levo minha carga para uma parada, deixo minha carga nessa parada, pego carga de outra nacionalidade, trago o meu caminhão carga de outra nacionalidade e permito que um transportador estrangeiro, argentino, chileno, paraguaio, que seja, leve a minha carga para o porto, né? Isso não existe hoje em dia, teria que ser objeto de
negociação de protocolos, porque o ATIT, que regula o transporte internacional de carga, simplesmente regulou o comércio do tipo do Mercosul, que é de Buenos Aires para São Paulo para Buenos Aires. Exatamente, acabou. Né? E E não outra tem. coisa... A gente já tem uma dificuldade muito grande em ligar o norte e o sul do país. Exato, Ligar o norte e o exato. sul do continente do Agora, tem uma continente, eu digo outra... da América do Sul, né? Tem uma É uma outra... dificuldade enorme. Felipe, tem um outro exemplo que eu vou dar que mostra como estamos atrasados no desenvolvimento dessa logística regional e de uma reorientação transcontinental para as nossas exportações. E é o fato de que, quando você pega a sua carga de Mato Grosso e leva para Santos, é um caso simples de exportação, né? Agora, quando eu pego a minha carga de Mato Grosso e vou levar para o Chile, eu estou levando carga em trânsito, né? Carga em trânsito não é carga para o porto, é distinto, né? E aí, é interessante, existe algo que eu estou tentando promover, que se chama Convenção TIR. Convenção TIR foi desenvolvida pelo Sistema das Nações Unidas em 47, para facilitar a reconstrução da Europa. E eles tinham exatamente esse problema. Você tinha as fronteiras e cargas em trânsito, que movimentavam de um país para outro para reconstruir a toda a Europa. Né? Bom, o Brasil só vai aderir à Convenção TIR, graças a Deus, em 2025, ou seja, quase 70 anos depois. Quase ontem. Caso ontem, né? Aí mostra um pouquinho de atraso do Brasil na adequação do nosso regime aduaneiro e, obviamente, também na nossa logística. Né? Então, um outro aspecto também que é interessante, que mostra que estamos um pouquinho atrasados, é que o Brasil de hoje é o Brasil muito diferente de 15, 20 anos atrás. Você tinha uma indústria paulista produzindo manufatura, a grande exportação de produtos para o mercado sul-americano eram produtos manufaturados. Né? Para a Argentina, para a muitos deles. Argentina, né? Nós chegamos a ter uma participação no comércio da América do Sul da ordem de 22%. 23%, até 24%. Até 2002, a Argentina ainda era o maior parceiro comercial do Brasil. Exatamente, exatamente. Hoje, a participação total das nossas exportações para a América do Sul é de 11%. Né? A Argentina caiu para terceiro. A gente tem os Estados Unidos, a China e aí a Argentina. Quer dizer, a China, os Estados Unidos. Nós estamos exportando, nossa corrente de comércio para a Argentina em torno de 30 bilhões. A nossa corrente de comércio com a China já está lá para 150 bilhões. É isso. Aí eu dou um outro exemplo também que é muito interessante. Em 1991, nós levamos 365 dias para exportar $1 bilhão para a China. Né? Em 2024, nós levamos 3 dias para exportar $1 bilhão para a China. Então, essas mudanças são importantes, né? Mas elas não estão sendo acompanhadas por adequações do sistema de transporte, do sistema de logística, toda a infraestrutura que a gente precisa. Controle aduaneiro. Né? E outra coisa que é mais importante, tem um estudo do IPEA muito interessante, que eu costumo citar, que mostra que de 2010 a 2021, né, eles fizeram um levantamento sobre as exportações por estado, né, e mostra a discrepância entre as exportações dos estados do Atlântico com os estados do interior do país. Hoje, os estados com enorme participação no comércio exterior, enorme potencial exportador, não estão no Atlântico. Não é a Bahia, não é o Espírito Santo, nem sequer o Rio de Janeiro. Né? Todos estão dentro do país. Isso. Hoje em dia, a exportação do Tocantins é maior do que várias como é que é? Estados Do Atlântico. do litoral.
no litoral atlântico, exatamente. Então, Do Tocantins. Onde é que a gente então, imaginava? Quando que a gente imaginaria que o então Tocantins ia mas, exportar mais do que, sei lá, o Paraíba? mas aí mostra é o que eu venho falando, ou seja, que a logística ainda está subordinada a levar carga para Santos Paranaguá, quando nossos principais parceiros estão na Ásia e a produção está cada vez mais no interior do país e, portanto, distante dos portos do Atlântico, né? E condenada ao transporte rodoviário, né? Então, são desalinhamentos do nosso comércio exterior que teriam que ser ajustados de modo a adequar a produção exatamente ao potencial de comércio da Ásia e a toda a infraestrutura que a China vem implantando. Aí volto com Xangai, né? É, isso tudo que eu comentei é simplesmente para mostrar que Xangai é um ponto de inflexão, porque nos obrigará, assim como também a abertura de linhas diretas que eu mencionei no início da minha conversa, a pensar a logística para o Pacífico, a pensar na movimentação de carga por sistemas ferroviários, né? A explorar melhor os portos do Pacífico, né? Porto do Pacífico nós temos alguns problemas, né? Eu vou citar alguns, por exemplo, Calau é um porto que sofreu uma expansão agora recente, então a movimentação de containers foi ampliada para 1,5 milhão, 2 milhões Desculpa. de teus, É porque o mas Calau é uma coisa difícil dos ouvintes entenderem. Mas Calau é hoje o maior porto, se não me engano, do Peru e do é Peru. um porto perto de Lima, não é isso? É um porto O que está em porto, Lima, praticamente, é em o Lima. porto de Lima. É o porto As do Peru, pessoas saberem. é o maior porto do Peru, mas é um porto urbano, né? Se você viveu, conheceu Lima, você sabe a dificuldade que é para É. chegar a Lima, a chegar a Calau, né? É Uhum. extremamente difícil. O trânsito, a acessibilidade E é muito interessante. Lima é uma cidade que as vias que chegam a Lima são muito ruins. exatamente. Agora, Eu eles fiquei têm muito impressionado quando eu a fui. economia peruana tem um calcanhar de Aquiles, que é a movimentação de carga do interior para os portos e, obviamente, a concentração no Porto de Calhau. Não é à toa que toda a produção peruana converge para Calhau, né? Agora, é um ponto que estava e segue, apesar da expansão, muito próximo da sua saturação. Então, o Porto de Xangai foi uma salvação da lavoura, porque, É, obviamente, dá um pouco mais de oxigênio para o sistema portuário peruano, né? Agora, são portos completamente diferentes. Nós estamos. Uma vantagem do Peru sobre o Brasil e o mesmo se encontra ali no Chile, é que a plataforma submarina do Pacífico é completamente diferente da plataforma continental é muito melhor, brasileira. né? Quer dizer, é Muito mais melhor. instável, Você é mais instável, instável, mas mas você consegue fazer você tudo lá. encontra o que você quiser. Você tem É. baías naturais para portos naturais. Muito Você mais pega o porto fundo. de Angamos, por exemplo, que é ali no norte do Chile, é um porto É, natural com uma profundidade de 20 metros, sem nenhum é. problema. Eu fui a Tocopilha, conheci a profundidade da Baía de Tocopilha, é 60 metros, né? São portos que É muito interessante. Até para o pescado é diferente. A produção de pescado completamente diferente, no Pacífico é completamente muito diferente. fácil. Aqui é É, dificílimo, a gente come muito pouco peixe. Por quê? Porque tem pouco. Mas aí também é outro problema. A água fria é muito mais propícia para o Isso. plâncton, e o plâncton Mas é isso. facilita É isso, é isso. o desenvolvimento da piscicultura. Bom, mas voltando ao que eu estava falando. Então, você tem aí o Porto de Xangai sendo construído com a possibilidade de você ter navio porta-contêineres de 14 mil, 15 mil teus, né? Sem nenhum problema, até maiores, né? Coisa que no Brasil ainda nós temos limitantes devido aos nossos principais portos estarem subordinados à profundidade do canal de acesso. Enquanto não É. houver
abertura, concessões de novos terminais portuários. Enquanto não houver dragagem permanente dos nossos canais de acesso, os nossos portos estarão sempre condenados à movimentação de barcos muito menores, né? Os grandes porta-contêineres não atracam em portos brasileiros hoje em dia, né? Existem exceções, você tem o Porto de Santana, que é um porto de águas profundas, mas É raro, é raro, é difícil. raro. A tônica não é essa, né? Agora, você tem também, no lado do Chile, uma atenuante que nós estamos tentando, e isso vai, obviamente, será o resultado da construção de corredores, particularmente do corredor rodoviário do Oceano, que é transformar um porto mineiro num porto multipropósito, né? Isso não é menor. Porto Chancay é um porto multipropósito, inclusive com carga rodante, que é importante citar. Você tem o Porto de Calhau, que é um porto multipropósito, e você vai ter, obviamente, uma tendência a ter portos multipropósitos no norte do Chile, deixando essa exclusividade para o cobre, né? Que é o Perfeito. principal item de exportação do norte do Chile, né? É claro que aí você vai ter dificuldade. Uma dificuldade que eu venho chamando a atenção é se a nossa carga é uma carga geral, carga perecível, é importante ver o tratamento que será dado aos contêineres reefers, né? Num primeiro momento, se não houver, como não há, capacidade de armazenagem a frio no entorno nos hinterlands dos portos, né, estaríamos, então, um pouco sujeitos ao número de tomadas reefers que o porto oferece e, eventualmente, a soluções logísticas que possam facilitar a movimentação de carga perecível. Ocorre que o Brasil é o maior exportador global de De carne, de perecíveis, proteína animal, de perecíveis. Então, isso é um em geral. impedimento forte para o escoamento da nossa produção, né? Então, um outro elemento também, Felipe, que eu quero chamar a sua atenção, que é muito interessante e muito pouco estudado, né, é o O seguinte: último, que eu acho que está o chegando último, no final, mas vamos lá. tá no último, vamos lá. Nós estamos, através do que nós estamos falando, de abertura de corredores, levar carga perecível para os portos do Pacífico, estamos transformando a realidade local. O Centro-Oeste sempre foi uma região produtora, mas nunca foi uma região exportadora, né? Com os corredores, esse espírito empreendedor e todo um serviços que vão ter que ser desenvolvidos no entorno de uma operação de Vai exportação entrando. vão ter que se desenvolver. Isso significa que eu teria que ter despachante, eu teria que ter uma agência de câmbio, eu teria que ter um escritório de advocacia, né? Empresas de seguro, empresas de transporte, empresas de logística, né? Distribuição da carga, né? Centros logísticos, portos secos, etc., né? Então, é a transformação que um simples corredor vai gerar, né, naquele entorno que sempre foi produtor, né, e produtor basicamente de monoculturas, né, porque estamos falando basicamente de grãos, né, será, sem dúvida, uma transformação muito importante. E o mesmo vai ocorrer no norte do Chile, o que deixará de ser unicamente exportador de minério para poderá ser agregador de valor de matéria-prima, terá um serviço de exportação mais diversificado, logística mais diversificada, adaptando-se para a carga diversa, não unicamente para o minério. Então, é uma Agregação de transformação valor. muito profunda, que tem impacto até, por exemplo, na cultura, que eu também falo. Todas essas Muito. regiões são monoculturais, né? Você não fala nenhum outro idioma no seu português no Centro-Oeste, né? É. Se você começar a falar espanhol já é complicado, imagina inglês, francês, em chinês e tudo mais. Agora, o empresário vai ter que se acostumar com o ambiente internacional, ele não está acostumado, né? Os municípios vão ter que se adequar. Isso já
já há um entendimento de você ter melhoria da oferta hoteleira, você ter gastronomia internacional, você ter universidades prestando, oferecendo cursos em idioma estrangeiro, né? Ou até dos próprios serviços que vão ser gerados ali, que são necessários. Porque hoje Exatamente. em dia não deve ter. Como, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá em Mato Grosso do Sul, foi em 2015, me chamou a atenção. Eu disse, como é que um Estado que é produtor, exportador de commodities, não tem na sua grade universitária um curso de logística? Não é possível isso, né? Difícil, né? Porque difícil. Importa tudo de São Paulo. Sai tudo de São Paulo. Sai tudo de São É Paulo, isso. né? Ou do Rio, enfim, não importa, mas Vai, importa tudo do exato, Sudeste. mas vai acabar, É. né? Vai acabar. Eu estava dizendo, olha, vocês, por exemplo, vão ter que ter uma oferta local de despachantes. Façam cursos de despachante. Eu comecei a difundir cursos de despachante. Você tem curso de 6 meses e você se torna um despachante, né? Porque o despachante que é usado no Centro-Oeste vem do Paraná, né? Com todos os O problemas pessoal que do isso Paraná representa. sobe até lá como é que é? Até lá em Roraima, inclusive. Tem uma área de Roraima que é totalmente dominada Exatamente. por pessoas do Rio Grande do Sul e Exatamente. do Paraná, cara. E É dou um impressionante. exemplo, te dou um exemplo que para você mostrar, ter uma ideia do que é o norte do país. O Acre consome pizza, como vocês aí em São Paulo consomem pizza. E, obviamente, vocês consomem aquela a, ameixa não, Tomate. azeitona preta. Não, Azeitona preta. azeitona preta. Só que essa azeitona preta vem do Peru, né? Eu E sei. você Do sabe sul do disso. Peru. Do sul do Peru, exatamente. Só que vem de barco, Felipe. Vem de barco para Santos, depois sobe de Inacreditável, né? caminhão para o Acre. Não é E inacreditável? provavelmente vem pelo sul, por um Vem lugar que é exatamente pelo super Estreito de complicado Magalhães, passar, que é o Estreito de Magalhães, super custoso para complicado. dedéu. Exatamente. E depois chega em Santos, entra num caminhão e vai para o Acre, né? É. Então, mostra que essa logística brasileira Nossa, tem que ser repensada e, obviamente, temos que integrada. A gente é cortado, né? A gente não consegue conversar de um lado para o outro. Para mim, isso é muito louco. É uma coisa que a gente tem que melhorar. Mas eu vou te agradecer muito, aí. tá? Desculpa, cara, desculpa de verdade ter que te interromper, porque eu tô super interessado na conversa. Eu queria ficar aqui um tempão, mas já passou de uma hora. Eu acho que esse Passou de vai ser uma o hora. primeiro programa que vai passar de uma hora. Que eu realmente sou muito interessado em infraestrutura, é o que eu faço na vida, eu sou economista, faço Eu infraestrutura, gosto muito, eu e eu gosto muito. adoro. Mas muito Então, obrigado, João. é um Muito prazer, obrigado Felipe. mesmo. Queria É um prazer, meu agradecer querido. aos nossos ouvintes que ficaram aqui ouvindo sobre infraestrutura no Brasil até agora e pedir para vocês curtirem, compartilharem, etc. Muito obrigado a todos. Obrigado, João. Obrigado a você também. Um forte abraço.